Vou apresentar-vos um pouco a programação para o fim de semana de abertura do festival e nada como começar exatamente pelo princípio, pelo espetáculo de abertura, o espetáculo Le Pas Grand Chose, o Coisa Pouca em português, do Joan Guilherme. Nesta peça ele apresenta-se como um conferencista e é uma conferência que como que, não diria desmonta, mas como que remonta o discurso científico. É uma espécie de ciência alternativa ou de alternativas para uma ideia de ciência protagonizada por ele próprio, enquanto artista, particularmente enquanto artista que é capaz de esbater as fronteiras das disciplinas. Nós reconhecemos-lo como um artista oriundo do circo, mas a verdade é que o trabalho dele atravessa com uma grande agilidade e com uma criatividade surpreendente e com um rigor também assinalável uma série de disciplinas, e por isso o trabalho dele expressa-se em espetáculos, em performances, mas também em instalações, em esculturas cinéticas. O espetáculo de abertura será no Auditório Manuel de Oliveira, portanto, o grande auditório do Rivoli Teatro Municipal, um dos principais parceiros do FIMP. Para aqueles que quiserem saber mais, que quiserem conhecer um pouco melhor o universo dele, no dia a seguir teremos uma masterclass em que as pessoas poderão conversar um pouco e ouvi-lo. O fim de semana continua com o espetáculo de Marcelo Fontana, por exemplo, o espetáculo Discursos, uma peça em que o artista se propõe a encenar, a evocar o discurso de uma série de políticos, estadistas de vários espectros, para nos questionar sobre o poder das palavras enquanto ferramenta galvanizadora, motivadora da sociedade para bons e maus caminhos. É uma peça que faz aquilo que as marionetas tão bem sabem fazer e, neste caso, fazem-no muito bem nas mãos deste experiente marionetista, que é falar de coisas bem sérias a brincar. No primeiro fim de semana do festival teremos ainda a companhia alemã, Meinhardt Krauss, com o espetáculo Robot Dreams. É uma peça em que 5 bailarinos se encontram com um conjunto de elementos robóticos e animatrónicos que se transformam gradualmente em próteses, extensões dos seus próprios corpos, criando um universo em que nos pomos perante questões tão delicadas como o advento da robótica enquanto metáfora e substituição do corpo humano, não apenas no trabalho, mas em noutros campos da nossa vida, e também a ideia também da inteligência artificial, ou seja, a peça evolui um pouco neste sentido de será que nós nos vamos maquinizando ou tornando-nos mais próximos dos robôs ao mesmo tempo que eles se vão humanizando? E é uma peça também estimulante pela sua dimensão tecnológica, por esta integração entre o corpo dos bailarinos e a robótica e a animatrónica. No fim, há também lugar para a música, particularmente para a música em que os objetos e as matérias ocupam um lugar especial. E por isso nós temos, pela primeira vez no festival, e com grande prazer, o Fernando Mota com o seu Concerto para uma Árvore. É uma árvore, uma pequena árvore, que este artista transforma em instrumento musical. Um concerto a não perder no Teatro do Campo Alegre. E já que falamos de música, temos também um outro concerto, neste mesmo fim de semana, o concerto do Filipe Raposo, no Coliseu do Porto, numa parceria nova que este concerto acaba por estrear, digamos assim, entre o FIMP e o Coliseu do Porto AGAs. E é um concerto em que o Filipe Raposo vai musicar alguns filmes da realizadora alemã Lotte Reiniger. É uma realizadora de cinema de animação que é pioneira não apenas nesta arte, da animação, mas também uma das primeiras mulheres a trabalhar profissionalmente e consistentemente no cinema. No quadro da nossa parceria com o Teatro Nacional de São João, concretamente no Teatro Carlos Alberto, teremos o Teatro de Marionetas do Porto, que nos traz um ubu. Desta vez é um ubu que, na sua dramaturgia, cruza a obra de Alfred Jarry com o texto de Simon Stevens, em que nós vemos o ubu sentado no banco dos réus,
é uma encenação e dramaturgia do Nuno M. Cardoso. No primeiro fim de semana, dirigido aos mais pequenos e às suas famílias, teremos o Cubim, da Trupe Fandanga, uma peça em que as duas atrizes manipuladoras convivem com uma série de criaturas que são assim uma mistura de marioneta e objeto, e o espetáculo será apresentado na Central Elétrica, um novo espaço cultural na cidade do Porto. No Teatro Municipal de Matosinhos, o Cineteatro Constantino Neri, teremos o espetáculo Mar, da espanhola Andrea Dias, uma peça em que a artista, através de uma espécie de maquete arquitetónica, nos propõe uma reflexão poética sobre a ideia de casa enquanto testemunha da vida. E são estas as propostas da programação para o primeiro fim de semana, o fim de semana de abertura, do Festival Internacional de Marionetas do Porto, edição de 2021. Venham ao FIMP!